Aí, pensei da gente começar hoje com uma prática bem breve, assim, mais para a gente chegar, para se sentar, deixar o nosso dia, né? Até agora para trás, assim, focar nesse momento, e aí depois já passar a palavra para a Fê, tá bom? Então a gente começa, como sempre, encontrando uma posição confortável, apoiando bem os pés no chão, sentindo o seu corpo bem apoiado na cadeira, alinhando a coluna, abrindo o peito, jogando os ombros para trás, como se fôssemos rainhas sentadas no trono. Uma postura, como a gente diz, digna de quem tem o direito do lugar que ocupa no mundo. Talvez a gente possa cuidar da nossa expressão facial também, fazendo uma expressão facial amigável, como se a gente tivesse encontrado alguém que a gente gosta. Com um leve sorriso nos lábios, os olhos sorrindo, o rosto descansado, relaxado. A gente pode, por alguns instantes, acompanhar a nossa respiração a partir desse lugar estável, aberto, forte e amoroso. Sem precisar contrair nem o corpo e nem a mente. A gente pode simplesmente ficar abertas para o que quer que a gente esteja sentindo, para o que quer que surja na nossa mente. Só descansar na respiração. Talvez soltando alguma tensão que você perceba no seu corpo, soltando alguma preocupação que levou a sua atenção. Essa prática agora é sobre soltar, sobre abrir espaço. E a gente faz isso a partir dessa postura digna, a partir de uma expressão facial amorosa, como se a gente estivesse dando boas-vindas para tudo que aparece.
E aos pouquinhos a gente pode ir soltando a prática, voltando de novo a nossa atenção para o nosso corpo, para o contato dos pés com o chão, com a cadeira. Talvez fazendo algum movimento que o nosso corpo precise agora, ainda de olhos fechados. Alongando, espreguiçando. E abrindo os olhos quando a gente estiver pronta. Tudo bem. Oi, Carmê. Oi, Fran. Oi, Fê. Olá. O atraso, tava tentando entrar no link errado. Imagina. Eu não sei se deu para vocês ouvirem aqui, mas eu cometi um erro hoje. Eu comecei o nosso grupo e esqueci de fechar a porta e meus gatos estão tocando terror aqui. Eu não sei nem o que eles fizeram, eu só ia ouvindo os barulhos. Gente, vai atrapalhar a meditação das meninas. Espero que não tenha feito muito barulho aí. Não? Que bom. Eu quero só ver depois, na hora que acabar, eu olhar para trás para ver o que eles estão aprontando. O que eles destruíram. Mas só antes de passar a palavra para a Fê, para contextualizar um pouquinho, né? Porque o porquê desse convite, né? Eu não sei se vocês acompanham a Tarabrá nas redes, né? No YouTube. Recentemente ela fez uma live, né? Uma fala no YouTube que foi ao vivo e depois ficou gravada sobre alimentação vegetariana e vegana. E foi muito bonito, assim, ela falando de como que a nossa atenção para a alimentação está relacionada a esse movimento nosso, né, de abertura, de conexão com os outros seres, de conexão com a terra, né, de conexão com a gente, né, à medida em que a gente vai escolhendo coisas que nos alimentam, né, que nos nutrem, tendo esse olhar de atenção e de cuidado com a alimentação. E como eu sabia que a Fê, né, trilhou esse caminho recentemente do veganismo e que trabalha com alimentação consciente, eu achei que seria interessante, assim, a gente trazer isso para o nosso grupo, né? Já que é um tema que a própria Tara tem trazido e tem falado, né? Depois eu fui olhar um pouquinho mais no site dela, tem uma página, assim, no site só com recursos e parece que ela tem se movimentado muito nesse sentido, né? Então, por isso que eu falei com a Fê se ela teria disponibilidade para vir trazer um pouquinho da experiência dela aqui para gente, né? E a gente ter essa fala um pouco diferente hoje, tá bom? Então, Fê, com você. Obrigada, Fê. Boa noite para todo mundo. Fiquei super feliz com o convite quando a Fê me fez, porque esse é um tema que me toca muito e é um tema que eu tenho muito amor em falar sobre. E só antes de começar, só para eu me situar, tem mais alguém aqui que é vegano ou vegetariano? Peraí que eu não tô... A Fê? Só a Fê? A Franciele? Se vocês também quiserem contribuir, tá? Franciele e a Fê são o quê? Vegetarianas ou veganas? Eu sou vegetariana. Ovo lácteo. Uhum. E a Fê? E vegetariana também, desde que eu vi o vídeo da Tara. Se vocês quiserem também trazer a contribuição de vocês, tá? Podem ficar à vontade. Eu quero começar com um trecho que eu vi em um curso que eu estou fazendo e que eu acho que define bem o veganismo e define muito do que a gente, né, do que a gente fala aqui. Então, fala o seguinte: o veganismo é a cura para todos nós. O objetivo do movimento vegano é criar um mundo baseado em compaixão ao invés de crueldade, empatia ao invés de apatia, autenticidade ao invés de desonestidade e justiça ao invés de opressão. Então, eu achei que fala muito bem, né, sobre o veganismo, porque assim, veganismo não é apenas uma escolha do que eu como ou do que eu não como. É também uma escolha, mas ele é muito maior do que isso. O veganismo ele é uma visão de mundo,
ele é uma postura, ele é o nosso posicionamento diante da vida, assim, e ele traz repercussões em várias áreas, na área política, na área ambiental, na área ética. Então, assim, o intuito, né, conceitualmente, o veganismo, ele é um modo de viver que busca eliminar qualquer forma de exploração e crueldade animal, seja na alimentação, seja na vestimenta, seja em cosméticos, seja em entretenimento. Então, a gente, até mesmo em pesquisas, assim, tanto quanto for possível e praticável, claro, a gente busca excluir qualquer forma de crueldade e exploração. Porque hoje, assim, quando a gente olha, assim, os animais eles são tratados muito como objetos, assim, são muito objetificados e vistos como um instrumento para um fim nosso, para saciar algum desejo, alguma vontade, alguma necessidade. E muitas vezes se esquecem que eles são seres sencientes, né? Então eles sentem medo, eles sentem alegria, eles sentem angústia, eles sentem ansiedade, tal como a gente. E que da mesma maneira eles querem ser felizes e eles não querem sofrer. Então, foi a partir do momento em que eu comecei a ter essa visão, e aí, né, com os encontros, me abrindo para a autocompaixão e para a compaixão, foi que eu resolvi fazer a minha transição para o veganismo. Então, a Fê tinha pedido para eu contar um pouquinho, né, de como que foi esse processo. Às vezes, né, alguém tem um interesse, alguém, né, queira e esteja fazendo esse processo, mas eu comecei vegetariana também, foi quando eu fui atender uma paciente vegetariana, e aí eu comecei a estudar a respeito do assunto mais a fundo. E aí eu comecei a me sensibilizar e falei, vou parar de comer carne. Até então, na minha visão, assim, eu não queria contribuir, não queria que nenhum animal morresse para que eu me alimentasse. E até então, comer ovos, leites, queijos, derivados, para mim era tudo bem, porque eu não estava matando animalzinho nenhum, então estava tudo certo. Mas porque eu não conhecia como que era a indústria de ovos, a indústria de laticínios. Eu não sabia da crueldade que tem por trás dessa indústria. E aí eu comecei a me interessar pelo tema, comecei a estudar, aprofundar, ver documentários, fazer cursos, e aí eu me deparei com essa, né, com essa realidade, assim, de tamanha crueldade. Eu não sei se vocês viram, chegaram a ter acesso àquele caso das búfalas de Brotas. Passou até no Fantástico, assim, um fazendeiro decidiu, né, que não ia mais fazer queijo, essas coisas, e abandonou as búfalas e elas ficaram em uma situação deplorável. E eu vi aquilo e eu chorava, e eu chorava, e eu chorava. Aquilo me tocou profundamente. Foi assim o estopim. Foi quando eu virei e falei, não, vou virar vegana, não aguento mais. E aí eu decidi fazer essa transição. Só que foi uma transição gradual. Por quê? Por vários fatores, dentre um deles, a questão afetiva com a alimentação. Porque assim, eu sempre gostei muito de queijo, de leite, de ovos. Meu marido até falava que tem DNA de rato, tanto que eu gostava de queijo. E alimentos, né, que contêm esses produtos. E, além disso, isso tem um valor afetivo muito grande para mim. Assim, a minha família sempre se reunia, tipo, café da tarde, lanche da tarde, em volta da mesa, sempre tinham esses alimentos. Então, esse momento, para mim, é um momento de afeto mesmo com a comida. Só que aí eu comecei a viver um conflito, assim, porque, por um lado, eu já não concordava mais em consumir, eu já não queria mais consumir, e, por outro lado, era um pouco difícil para mim deixar. E aí a autocompaixão também me ajudou nesse processo, porque eu me culpava muito, né? Eu me sentia muito mal por não estar conseguindo seguir esse caminho. Assim. Então, a partir do momento em que eu comecei a pesquisar receitas, comecei né, a encontrar formas de substituir esses alimentos, né, com ovos, leites e queijos, por opções veganas. E aí eu fui fazendo essa transição gradualmente, até mesmo virar vegana. E aí,
Tem uma frase que eu gosto muito, eu não me lembro, eu não me recordo quem que falou, mas a pessoa falou assim, se abatedouros tivessem paredes de vidro, o mundo seria vegetariano. Eu acho que, na verdade, o mundo seria vegano. Mas eu trabalho, igual você falou, com alimentação consciente. E depois que eu fui trilhando esse caminho, isso ampliou muito também a minha visão, assim, a minha forma de ver a alimentação, a minha forma de tratar a alimentação em consultório com os meus pacientes, porque antes já tinha assim, uma consciência de onde provinha o alimento, mas essa questão da consciência era maior para quais sinais do corpo, por que eu como, o que eu estou sentindo, é emoção, é fome, e também em relação à qualidade alimentar. Mas depois disso, eu comecei a ampliar de onde esse alimento vem, qual que é o processo que esse alimento passou, como que esse alimento foi produzido. Então, hoje, eu não consigo ver um animal como comida. Eu vejo um animal como um ser, digno de respeito, digno de felicidade, digno do seu lugar neste mundo, assim. E é uma questão, assim, de fazer escolhas a cada momento alinhada aos nossos valores, né, sem o julgamento, sem aquela culpabilização, mas com gentileza e compaixão e tendo noção do porquê que a gente está escolhendo aquilo a cada momento, cada escolha que a gente faz. E aí, para poder contextualizar um pouquinho disso, eu quero ler para vocês um texto que quando eu vi também me tocou profundamente, e depois também eu vou passar um videozinho pequenininho, só mostrando como que é essa indústria, só para a gente contextualizar também um pouquinho. E eu vou ler o texto e eu queria que vocês tentassem imaginar e tentar se colocar nesse lugar. O texto é de uma porca que é criada em gaiolas de gestação na indústria. E aí a porquinha fala assim: a minha vida inteira sou mantida em uma caixa de gestação de metal, na escuridão e piso de concreto. Não posso nem me virar, confinada e impossibilitada de me engajar nos meus comportamentos naturais, sofro de depressão, frustração e alguns comportamentos neuróticos, às vezes gritando e mordendo as barras que me cercam. Meus membros estão inchados, tenho feridas abertas e estou deitada no meu próprio excremento. Depois de dar à luz, tendo sido engravidada à força, meus bebês são tirados de mim e sou abatida com apenas 3 a 5 anos. Nós, porcos, igual a outros animais na fazenda industrial, devemos ficar inconscientes antes de sermos mortos. Mas muitos de nós ainda estão vivos quando somos pendurados de cabeça para baixo, nossas gargantas são cortadas e somos mergulhados em água fervente para remover os pelos. Mas você sabia que eu tenho um senso de mim mesmo como você? Sou mais inteligente que um cachorro ou gato, e até do que uma criança de 3 anos de idade. Sou uma criatura extremamente sociável, intuitiva e emocional, assim como você. Tenho memórias e posso me reconhecer no espelho, assim como você. Até amo jogar jogos de computador, assim como você. Cuido dos meus filhos com um vínculo tão forte quanto qualquer mãe humana, até cantando para meus bebês durante a amamentação. Não sou uma coisa, sou alguém. Não sou corpo, não sou bacon. Sou um ser vivo que sente assim como você. Então, assim, eu acho que ilustra bem, né, o sofrimento e tudo que esse ser passa, assim, nessa circunstância, nessa situação. Alguém queria falar alguma coisa, perguntar, pontuar, antes da gente passar para o vídeo? Ninguém? Porque quando a gente começa, eu não lembro onde que eu vi, assim, alguém falava assim, a gente, né, mais pessoas, assim, só não são vegetarianas porque a gente acaba não vendo, né, o processo, assim, porque a gente, né, a gente vê no mercado, a gente não está em contato com o bicho, né, e eu passei por uma coisa parecida, assim, agora na pandemia a gente foi morar uns meses num sítio, e aí em contato com os animais,
eu também não tive coragem de comer carne, né? Porque aí eu estava vendo os bichos, aí né? Eu liguei uma coisa na outra, assim, mas eu acho que a forma, né, que o nosso contexto social, né, como que as coisas são organizadas, assim, a gente fica meio apartado, né, dos processos mesmo, né? A gente só vê no mercado e a gente não tem o contato com os animais diretamente, né? E a forma... pode falar dele. Não, assim, uma das coisas que me tocou muito no vídeo da Tara, quando eu vi, depois eu posso colocá-la no grupo, né, que está sem tradução, assim, ele está em inglês. Mas foi a maneira suave, assim, como ela foi trazendo isso, né, porque é uma realidade muito chocante, é uma realidade muito dolorida, né, assim, se a gente começa, né, a pensar, nossa, né, o que que acontece com esses bichos, como é que é essa indústria, né, e como ela foi costurando assim a compaixão no meio disso, né? Assim como a gente é compassivo com a gente nesse processo, né? De lidar com essas realidades e de como que se é possível fazer alguma mudança dentro do nosso contexto, né? Se cabe dentro do nosso contexto, né? E eu estou falando isso assim porque quando eu fiquei vegetariana, desculpa, eu estou falando até demais. Mas quando eu fiquei vegetariana, né, nesse período na pandemia, eu comecei a ver vários vídeos, né, em alguns sites, assim, e eu vejo muita gente tratando isso de uma maneira tão dura, assim, sabe? Tão agressiva, que eu me sentia muito agredida, assim, sabe? Como alguém que ainda comia carne e que estava tentando não comer carne e, sabe? Eu me sentia acusada, assim, de alguma forma, sabe? E o que me chamou a atenção nessa forma que a Tara foi trazendo é uma compaixão com esse processo mesmo, né? Que não precisa ser assim, né? Não é assim. Sim, essa crueldade toda que a gente vai percebendo, né? Mas o nosso processo de tomando consciência disso, entendendo se isso cabe ou não na nossa vida, sabe? Pode ser feito de uma maneira muito suave, porque senão eu acho que também afasta, né, as pessoas dessa. Já é uma visão muito cruel, né? Você se dá conta disso. E ainda tem alguns grupos que são tão agressivos, né? Assim, contra quem ainda come carne, sabe? Uhum, Que tipo assim, não quero nem saber desses vegetarianos aí, sabe? Tipo, como uma reação, entende? Não sei se estou sabendo me explicar direito, assim, mas o sim. próprio discurso vegetariano, vegano, às vezes acaba afastando as pessoas de se atentar para isso, né? Que é muito Uhum, agressivo. uhum. Sabe, eu estou fazendo um curso de veganismo agora e hoje foi um módulo sobre comunicação não violenta no veganismo. E olha você vê que engraçado, né? A professora falou justamente isso, assim, a forma como a gente vai abordar as outras pessoas que ainda consomem produtos de origem animal de uma forma não violenta, porque justamente a gente cria aquela versão. E aí ela foi falando um pouquinho de como no início ela era muito violenta, porque ela não aceitava, um pouco também porque ela não aceitava ela ter participado disso antes. Então, isso vinha de um sentimento dela. E aí ela foi falando, né, em relação à comunicação não violenta, de perceber os sentimentos, de como colocar isso. E é realmente isso, assim, igual eu falei, no meu processo de transição, eu me culpava muito, eu me sentia muito mal, porque eu não queria mais, mas ao mesmo tempo eu não conseguia tirar, assim, de uma vez e ir para o ideal que eu queria ter. E assim, o processo ele é único para cada um e está tudo bem com isso. Cada pessoa vai fazer a transição de uma forma, vai ser daquilo que faz sentido para ela ou não. Eu atendo onívoros no meu consultório e em momento nenhum eu julgo a alimentação da pessoa, se come carne, se come leite, se come ovos, porque não cabe a mim julgar. Se a pessoa estiver aberta a informações, igual a gente está fazendo aqui no grupo, é diferente, mas vir com ele, igual você falou, com esses discursos mais agressivos, eu acho que realmente afasta, né? Porque não é tão preto no branco assim. Então a gente tem que respeitar o processo realmente. Fez total sentido isso que você falou. Muito sentido. Posso falar?
claro. A minha mudança também para vegetariano foi baseada em culpa. Não foi legal, sabe? Porque eu acabei vendo uns vídeos e até hoje eu me lembro dos detalhes. E, na verdade, foi traumatizante, sabe? Dói, porque aí eu decidi fazer a mudança e parei com ovo, leite, parei com carne. Tentei fazer devagar, mas acabei fazendo a mudança mais rápido, porque eu já não aguentava mais ver ali a carne. E aí minha mente ficava culpando os outros por comer. E eu com família que cria porcos e vende. Então, assim, até para dar a notícia de que eu tinha parado foi um processo. Aos poucos eu fui conseguindo trabalhar assim de tá tudo bem, sabe? E não culpar as pessoas e começar a entender. Mas para eu entrar nesse processo levou um tempo. Então, assim, nossa, alguns vídeos são bem fortes mesmo, assim. Só de você falar ali do corpo, fica, ai, meu Deus, sabe? Assim, é ruim mesmo, dá uma dor. Porque churrasco era o que eu mais comia. Então, dá, porque você comeu a vida toda, né? E fica trazendo lembrança, é bem difícil. E sabe o que acontece também, que eu vejo que é muito difícil, assim, hoje, dessa questão do vegetariano e veganismo, que tem muito mito, assim, por trás, principalmente em relação à alimentação. Ai, vai faltar proteína. Ai, vai ficar com anemia. Ai, meu Deus, isso. Ai, meu Deus, aquilo. E muito mito que hoje, assim, depois de tantos estudos que tem, não tem fundamento. Se a pessoa tiver uma alimentação balanceada, uma alimentação equilibrada, né, uma alimentação igual um onívoro, assim, que também tem que ter o aporte nutricional adequado para isso. Então, acho que tudo isso, assim, né, a desinformação mesmo de como que são esses processos. Eu, por exemplo, não tinha informação. Depois que eu comecei a pesquisar, né, de como acontece tudo isso, que foi abrindo, né, ampliando, assim, a visão. Tá? Isso, mais os mitos que envolvem. Então, eu acho que são muitos fatores mesmo, e eu senti isso também, Franciele, assim, a gente começa a sentir, a gente fica num conflito, né, e a gente quer tirar, e a gente sente mal, a gente sente culpa, é difícil mesmo. Então, por isso que eu falei que a autocompaixão, além da compaixão pelos animais, a compaixão com a gente no processo também é muito importante, porque senão a gente também acaba se ferindo muito, assim, nesse processo, né? E ferindo os outros, dependendo do jeito que a gente fala também, né? Eu acabei. Minha irmã começou com a ideia, me carregou e eu fui puxando a minha mãe. Então, assim, você vai puxando quem vai em volta. Você quer que a pessoa faça isso também. Então, foi assim comigo. E aí, conforme eu fui pensando assim, tá tudo bem, vai devagar. É uma transição, é para a vida toda, você não tem que ter pressa. Aí eu até botei o ovo de novo, o leite, se tiver em algum receita, tudo bem. Então, assim, eu comecei a ir mais com calma, sabe? A transição vai acontecer devagarzinho. Tem a ideia de um dia ser vegano. Um dia. Vou respeitando. Cada vez eu compro um produto diferente, vou testando. Isso mesmo. Eu fui fazendo isso, eu fui testando receitas, fui fazendo queijos veganos, assim, e aí, a partir do momento que eu fui sentindo e fui fazendo essa transição. Porque realmente é algo para se sustentar, se a gente radicaliza, às vezes a gente não consegue manter por um longo período, né? Então, é sentindo mesmo que faz sentido para cada um, a cada escolha, né? E isso que você falou, Franciele, foi você que puxou sua irmã que te puxou e puxou sua mãe, né? Que aí virou um grupinho aí. Isso é algo que eu sinto muita falta, sabe? A autocompaixão fala muito de humanidade compartilhada, e essa questão de comunidade é uma coisa que eu sinto muita falta, porque sou somente eu, vegana, no meu entorno ninguém é vegetariano, ninguém é vegano, ninguém compartilha dessa ideologia, e eu não tenho, assim, praticamente ninguém com quem trocar, então, às vezes eu me sinto um ET, porque eu falo, gente, eu estou errada, eu estou toda errada aqui, porque, né, e sai. Então, assim, eu vejo a dificuldade. Então, quem tiver essa oportunidade de ter uma rede de apoio, uma comunidade, assim, que compartilhem da mesma visão, isso é muito, acho que faz muita diferença para o processo ser mais suave, ser mais tranquilo.
E não sei se vocês perceberam, mas a fé é mineira, né? Então, eu imagino o grau de dificuldade para um mineiro virar vegano. Pois é, por isso que eu falei. Meu marido falava, você tem DNA de rato. Porque queijo, pão de queijo, tudo assim, misericórdia. Foi difícil. Foi fácil, não. Mas foi um processo. É meio que nem gaúcho, né? O mineiro é com pão de queijo, né? Gaúcho, o churrasco, né? Vai indo. E vocês vão querer ver os vídeos, gente? O vídeo, né? São 2 minutinhos de vídeo, mas assim, né? Como a Fran disse, é um pouquinho forte, porque mostra a realidade. Agora, vocês que escolhem aí, se vocês querem ver, se não querem ver, deixem aberto. Eu sugiro para disponibilizar no WhatsApp, porque agora, nesse momento, eu não quero ver, não. Não, eu não consigo disponibilizar, Nada, porque é de nada um violento. curso que eu estou fazendo. Eu ver passarinho, flores. Então tá, o vídeo eu não consigo disponibilizar, porque é de um curso que eu estou fazendo. O que eu posso fazer é colocar lá documentários para quem tem interesse, que ajudam muito nesse processo de transição. Então, ajuda muito a ter essa visão também. Bom, gente, então era isso que eu tinha a trazer um pouquinho da minha experiência. E aí, se alguém tiver alguma pergunta ou também quiser contribuir, ou se a Fê também quiser fazer alguma outra coisa, né, relacionada ao encontro, fique à vontade. Na década de 90, quando eu iniciei com a prática de Tai Chi Chuan e mergulhei muito na filosofia taoísta, os mestres, os professores, os guias eram vegetarianos. Eu acho que ainda na década de 90 não tinha essa visão de ser vegano. Eu entrei nessa vibe e fiquei um tempo. Só que eu desenvolvi uma anemia punk. Foi difícil tratar dessa anemia. E aí eu voltei a comer carne. E a minha neta, há uns 3 anos atrás, ela decidiu por ela própria ser vegana. E assim, um tanto quanto radical. Só que cultura, a gente lidar com mudanças, com hábitos, a cultura envolve, é mais do que essa questão da humanidade compartilhada, porque a humanidade compartilhada nesse aspecto puxa para ser carnívoro e, assim, voraz. A prática do brasileiro de comer carne, churrasco, final de semana, aqui na minha rua, onde eu moro, é só cheiro de churrasco. Pode esperar que vai bater churrasco. Então, assim, fica uma sementinha, né? Mais do que querer mudar, como lidar com a cultura, que não tem como a gente mudar essa cultura sozinha, pelo menos, mas se fortalecer para lidar esses hábitos alimentares, que sim, são super saudáveis, e que ter cuidado, além de ser um processo, eu penso que o olhar e o apoio de uma nutricionista é fundamental, porque são proteínas que o nosso organismo precisa, e como substituir essas proteínas, como ter prazer de fazer coisas diferentes, enfim, eu acho que realmente é uma rede que se coloca para a gente ir aprendendo e, quiçá, mesmo que eu não mude, eu posso estar influenciando as próximas gerações, né? E isso realmente, Alane, assim, igual você falou, né? Fiquei anêmica e tudo. Ela é seguro desde que feito de forma adequada, né? Então, assim, a gente consegue substituir tranquilamente os alimentos, mas de maneira adequada. Então, se a pessoa dá na cabeça, vou por conta própria, né? Porque a alimentação vegana, ela é a alimentação, né, baseada em plantas, ela é uma alimentação muito saudável, mas é uma alimentação que tem que ser balanceada, ela tem que ser adequada ali. Então, se do nada eu decido virar vegana, saio tirando tudo sem um adequado, né, planejamento, acompanhamento, aí sim eu me coloco em risco, né? E essa questão dessa rede, da humanidade compartilhada, dessa mudança de cultura, isso eu sinto muito. Igual eu falei, eu me sinto um ET. Eu vou em eventos,
E fora as pessoas que não compreendem, que acham que é besteira, que acham que, né? Então, assim, o que eu vejo é que tem me ajudado nesse processo, já que no meu meio aqui, digamos, ai, gente, sumiu a palavra, perto, assim, né, corpo a corpo, assim, eu não tenho, por redes sociais. Então, né, fazendo contato, seguindo pessoas que são veganas, a própria Sociedade Vegetariana Brasileira. Então, é nessas redes, assim, que eu vou conseguindo me sentir um pouco mais em casa. Mas eu acho que está melhorando, mas ainda vai demorar um tempo bom aí para a gente conseguir realmente ter uma cultura mais aberta, assim, que consiga ter esse olhar mais compassivo, né? Eu acho que tem todo esse, né, essa possibilidade, claro, de uma mudança de alimentação para uma vegetariana, vegana, né? Mas tem um tanto que eu acho que é meio que uma tomada de consciência, assim, sabe? Da gente entender como que é, né, essa indústria de alimentação e de exploração animal, né? Que a isso eu acho que conversa muito com o que a gente vem falando aqui, né? Da gente se abrir para isso, né? Para esse tipo de sofrimento que existe no nosso mundo. E tem muitas pessoas, né, que trabalham assim tanto com a questão ambiental, né, quanto com a questão alimentar, e que falam o quanto que, por exemplo, tem um impacto no mundo se as pessoas pararem de comer carne um dia na semana, por exemplo, né? Então, assim, tem muito espaço de mobilidade aí dentro, né? Que não está só entre ser totalmente carnívoro e ser vegano, né? Eu acho que tem muita margem aí, muitas substituições que a gente pode fazer no nosso cotidiano, né? Mas que vem desse lugar de tomar consciência do sofrimento no mindfulness, né? Da gente perceber isso que está ao nosso redor, sabe? Eu acho. Então, São os flexitarianos, Fê. São as pessoas que não são vegetarianas, mas que reduzem o consumo de carne e derivados ao longo da semana, então tem um consumo menor. Mas, assim, dentro, né, da denominação, a gente tem, né, os ovo-lacto-vegetarianos, né, que comem ovos, leites, queijos, os ovo-vegetarianos, que comem só ovos, os lacto-vegetarianos, que são só leite, os vegetarianos estritos, que são os que não comem nada, não consomem, e os veganos, que são os que não, além de não consumir, tem essa ideologia sem crueldade e exploração. E tem os flexitarianos, que são as pessoas que não são, mas que estão reduzindo. E eu acho muito interessante que eu vi algumas pesquisas que eles fizeram, onde eles foram em onívoros, e os onívoros que foram em restaurantes em que eles serviam opções veganas preferiam as opções veganas. Então, a gente vê, assim, tem uma certa consciência, né? Às vezes uma dificuldade no processo tudo, mas tem esse meio termo também, né, que é bem bacana mesmo. Não precisa ser nem o 8, nem o 80, se não couber na realidade da pessoa, né? Mas dentro daquilo que for possível para ela e praticável para ela, nela, que ela conseguir já é lucro. e falando... desculpa, Fê, não, Não, continua. eu só ia falar uma coisa que você falou do meio ambiente, né? O que leva uma pessoa para o veganismo também, não, nem sempre é a compaixão por animais. Pode ser causa ambiental, pode ser causa religiosa, né? Então, assim, a compaixão pelos animais é uma das causas, mas muitas pessoas vão para o veganismo também por outros motivos. E ambiental é um deles, forte. Falar dessa questão cultural, né? Nesse período aí de pandemia que eu fiquei vegetariana, nossa, para o meu pai foi tão sofrido, assim, eu tive que comer pernil no Natal, assim, porque como assim eu não ia comer pernil no Natal? O que eles iam fazer para comer se eu não comesse pernil no Natal, sabe? Então é uma coisa tão forte, né? Assim, é como a gente tem que circular um pouco, né? A gente tem que ir entendendo também os limites, né? Assim,
quais são as nossas reais possibilidades. Enfim, e hoje em dia já não é tão difícil, porque teve uma mudança cultural também, né? Eles já entendem um pouco melhor, minha irmã ficou vegetariana há um tempo, então, assim, a coisa já perdeu um pouco, né, do mistério, assim. Mas é bem interessante, né, assim, como... pensando nessas barreiras, né, que vão se criando, que não são barreiras físicas, né, mas, tipo, tá, sou vegetariana, e aí um monte de coisa que vai aparecendo, assim, mas como assim? E agora? E, né? O que que você vai fazer aqui? O que que você vai comer? Como que vai fazer? São barreiras culturais mesmo, né, barreiras de linguagem, barreira, né, atitudinal. E assim, uma visão também, né, de que animal é comida. Ah, mas o animal foi colocado no mundo para a gente comer mesmo, porque não sei lá o que comia e antigamente comia, então o animal é visto como comida, o animal não é visto como um ser, né, que merece, tem os mesmos direitos que a gente tem, né? E assim, quando eu fui falar na minha casa também que eu ia virar vegana, a casa caiu, assim. Minha mãe foi uma coisa de maluco, assim. Nossa senhora, e agora? E, né, foi aquela confusão, mas aos poucos foram adaptando, foram acostumando. Hoje eles já levam numa tranquilidade. Então é isso também. A gente também tem que, acho que a gente também tem que ter um pouco de paciência com o processo do outro, de aceitar o nosso processo. Mas me impactou também, me fez sabe, colocar em dúvida aquilo que era importante para mim, por eu não ter apoio de quem era importante para mim também, sabe? Então, eu acho que mexe com muita estrutura nossa, mexe com muitas crenças, mexe com muita coisa da nossa vida, assim. Então, por isso que eu acho que a autocompaixão, ela conversa demais com essa área, tanto dos animais quanto com a nossa. Eu vi que a Elisa que pediu para passar o vídeo no final da apresentação. Elisa, por mim eu passo, sem problemas nenhum. Pode ter. Porque aí ela falou que quem quiser assistir, assiste. Quem não quiser, seu áudio está mutado. Não, acho que sim, claro. Porque Sabe eu que, passo. Fernanda, sabe o que eu vejo também? Nós estamos passando num processo de muita transição, por exemplo, temos crianças aí que já nascem e já são convictos que não querem carne, né? E a família tem que se reestruturar dentro daquilo ali para saber lidar, né? E dentro do comer consciente também eu vejo as questões das pessoas também estarem nessa transição e se auto-observar, né, de o que eu estou com vontade de comer, né? Por exemplo, eu não estou com vontade de comer carne, então esse autorrespeito, né? Engraçado que eu estava conversando com a minha filha, foi sábado, não sei o que nós falamos, falei, filha, eu não estou sentindo muita vontade de comer carne, né? Aí ela falou, mãe, eu também não, eu também estou, sim, né? E é uma coisa assim, espontâneo, natural, né? Eu assim, não fui ver nada, não fui buscar nada. Realmente é estar mais conectado com a natureza, né? De ver, na hora que você estava lendo a história da porquinha, eu fechei o olho, gera um grande impacto dentro da gente, né? Que você fica mentalizando tudo aquilo. Então, eu vejo que hoje em dia, por exemplo, as pessoas que estão buscando, através da meditação, do autoconhecimento, do comer consciente, se observar sem julgamento. Nossa, hoje me deu vontade de comer carne, tá tudo bem, né? Mas, assim, o dia que come, talvez algumas pessoas tenham essa questão. Estou percebendo que eu comer queijo. É muito observativo, entendeu? A questão, porque a natureza está falando muito com a gente, muito, né? Ela está nos mostrando muito, né? E muitas vezes a gente ainda fica forçando, né? Eu não passei muito bem, mas eu vou comer um pedacinho, alguma coisa assim, né? Então, eu acho que essa parte, pessoal, eu acho que é muito importante. Sério, concordo com o que você foi falando, só vi uma lembrança, sabe? Porque, assim, eu sempre tive alergia de porco, então eu já não fiz na família. E ao longo da vida eu sempre tive esse problema de estômago, então eu sempre estava meio doente.
demorei muito para descobrir que eu tinha intolerância à lactose. E eu sempre precisei ficar adequando minha alimentação para o mais saudável. Quanto mais saudável era a minha alimentação, minha saúde finalmente estava funcionando, tá? E aí eu me lembrei de falou da natureza. Uma vez eu vi uma aula de xamanismo, e aí o cara falava assim, o alimento quanto mais perto da terra do teu prato, melhor. E falava da natureza com tanto amor, de comer animais, mas era assim, um amor, sabe? Assim, do que tá na terra, aquilo que tá vivo, planta, vegetal. E me tocou meu coração, assim, quando toca, eu quase choro. Sabe quando toca mesmo uma vez? Eu, nossa, que lindo! Faz sentido isso pra mim. Então, foi várias coisas, vários momentos da vida, assim, algumas coisinhas assim que foram me tocando, sabe? E acho que isso da gente se conectar, de ver o que realmente, o que a gente quer lá dentro, né? O que a gente acredita. Não que esteja errado comer carne, mas se fizer sentido pra gente, né? Às vezes faz, pra mim fez. E conforme eu fui parando, a minha saúde melhorou muito. Eu fico muito pouco doente agora. Eu não sei se tem alguma relação ou não, mas para mim deu muita diferença. Eu acho que a questão da autocompaixão nesse tema vai no sentido de que a tua necessidade de ser aceito pelo teu meio, né? Porque é uma necessidade da pessoa de ser aceito pelas tuas próprias escolhas, né? Então, quando tu começa a trabalhar essa tua aceitação interna, o meio vai modificando, né? Eu tenho uma experiência de já ter feito ser vegetariana e depois voltar e tá tudo bem para mim nesse momento estar assim. Mas eu tenho um amigo, né, meu melhor amigo, ele já faz mais de 10 anos que ele é vegetariano e depois passou a ser vegano. E é algo super natural, assim, não tem cobrança nenhuma, ninguém fala nada, já passamos Réveillon juntos, então, assim, tem ceia dupla, entendeu? É tudo duplo, né? Coisas que compartilhamos e coisas que são só dele, no sentido de que, né, ele fez para ele, né? E pelo que eu percebo, assim, nem da família e nem da gente, assim, que convive, não teve essa sensação de estranho, entende? Porque ele estava convicto no que ele estava na escolha, sem essa expectativa de ser aceito, né? E quando a gente passa por essa sensação de não estar confiante no processo, aí a autocompaixão vem contribuir, né? Porque vai trazendo a leveza, porque é um processo, ele tem que ser leve, né? Se é uma escolha tua, né? Ele tem que trazer essa leveza, né? E também isso é muito forte, né? Porque eu fiz parte dos grupos dos animais, né? E todas são veganas, né? Algumas vegetarianas, porque a exploração animal não está só, né, no alimento, né? Está na outra parte também, né? E a gente convive muito com isso, né? Hoje eu estou um pouco mais distante disso, mas a gente participa muito disso. E creio que também, assim, a minha escolha, né, só compartilhando, quando eu deixei de comer carne em si, assim, né, fui vegetariana, foi quando eu comecei a participar dessas coisas energéticas, sabe? Porque não foi algo imposto, foi algo que eu fui sentindo, sabe? Uma diferença de não ter vontade, né? De que aquilo, sei lá, não me chamava atenção. Na verdade, tinha coisas que eu tinha até nojo de comer, sabe? De olhar assim. Mas depois foi algo que ainda não faz parte, né, da minha escolha, assim, ser vegetariana ou vegana, né? Porque ainda estou nesse processo alimentar aí e tal. Mas queria agradecer também, né? Não sou eu que estou conduzindo, mas agradecer a Fernanda por trazer esse tema, né? E acho legal a gente trazer discussão, né? E trazer as percepções. E eu sou uma que eu não consigo ver vídeo, assim, não dá.
Tipo, é muito pesado para mim, entendeu? Eu já tentei ver alguns, porque não só esse meu melhor amigo, mas eu tenho várias pessoas que eu convivo que são, né? Já me deram vídeos, links, e não dá, assim. Teve um curso até de Theta Healing que eu fui fazer, que a professora foi passar e disse, pelo amor de Deus, para que eu fui ver isso? Isso é demais para mim, sabe? A coisa com o animal é demais para mim. Mas eu entendo a proposta de que é justamente, né, trazer a conscientização, né, do que fazem com os animais para a gente poder se alimentar deles, né? Mas eu estou fora do vídeo. Ok, eu até pensei, eu que agradeço, Aline, o convite de vocês e a oportunidade, né, de abrir para essa conversa. Eu até pensei aqui, Fê, já que tem tanta gente que tem um pouco de dificuldade, às vezes não gravar, assim, interromper a gravação e depois a gente faz o vídeo e quem quiser assiste, para que depois quem for, né, ver, às vezes não ficar, né, assim... Você fala a gente interromper a gravação e aí quem quiser sai, quem quiser fica sem gravar. E eu faço o vídeo, porque aí depois quem for assistir aqui também não precisa, né, ver, Tá. já que tem tanta gente que, né, que mexe muito. Eu até gostaria de ver, mas eu vou ter que sair que eu tenho um atendimento às 7. Então, aí vocês continuam, você está como co-anfitriã, e aí, na hora que acabar, encerra, né? Fecha. Eu paro a gravação a hora que eu sair. Só uma outra... São 2 minutinhos, dá até tempo, se vocês quiserem agora. Você quer falar alguma coisa, Fran? Você desmutou? Eu ia falar que eu também tenho às 7 horas. Mas o que eu queria agradecer de hoje, que foi muito legal. Então, um tema muito importante. Que bom, fico feliz que tenha contribuído de alguma forma. Enfim, só um outro tópico, assim, que eu acho importante falar também é a coisa do contato com a comida, sabe? De você ter que ter mais cuidado com o preparo, assim. Eu acho que eu sinto isso, né, quando eu estou nesses períodos vegetarianos, né? De como isso que a Fran foi trazendo também, né? Desse contato com a terra e com o alimento e com a natureza, assim. Eu me sinto mais consciente do que eu estou comendo, tanto porque eu preciso prestar mais atenção, né, para eu comer bem, quanto você come muito mais vegetal, né? Você tem que preparar muito mais, assim. Então, eu me sinto mais conectada, assim. Eu acho que essa coisa do mindfulness, né, da gente estar presente na vida, presente no que a gente está fazendo, para mim, a alimentação, ela me leva para esse lugar, sabe? Quando eu estou mais atenta mesmo, né? Óbvio. E para mim o vegetarianismo acaba me levando um pouco para isso porque precisa, né? Eu não dá para comer qualquer coisa, não dá para eu não comer um grão na minha refeição, sabe? Eu preciso, né? Ir toda semana na feira, eu preciso escolher bem o que eu vou comer, para não comer também muito repetido, né? Então, tem uma série de mudanças aí que vão acontecendo que deixa a gente mais presente, assim, eu sinto, sabe? E isso me beneficia não só na alimentação, quanto no restante da minha vida, assim, das minhas relações, sabe? Eu senti isso também, bastante, assim. Muita mudança depois que eu fiz a transição. Agradecer, Fê, eu vou precisar sair, e quem quiser continuar com o vídeo, fiquem, tá? Beijão, viu, Fê? Muito obrigada por ter se Eu que agradeço. disponibilizado e ter trazido sua experiência aí pra gente. Eu que agradeço e espero que tenha contribuído um pouquinho aí com cada um. Sim, contribuiu muito. Que bom. Ó.